A vida cristã é repleta de desafios e situações que muitas vezes parecem impossíveis de resolver. Momentos de portas fechadas, em que tudo parece parado, o avanço é difícil e a direção de Deus se torna nebulosa. Quantas vezes você já se perguntou por que minhas orações não estão sendo respondidas? Ou será que Deus se esqueceu de mim? Essas são perguntas genuínas que ecoam no coração de muitos crentes. No entanto, a Bíblia nos assegura que Deus não só ouve, como responde nossas orações, e que através delas, portas fechadas podem ser desbloqueadas. Neste vídeo, vamos explorar, segundo a fé evangélica protestante, como a oração tem o poder de desbloquear portas fechadas, trazendo respostas, direção e vitórias em áreas que antes pareciam inacessíveis. Se você está passando por um momento de estagnação, onde as portas parecem trancadas, continue assistindo e descubra como o Senhor deseja agir através da sua oração. 1. A oração, chave para o sobrenatural. Para compreender o poder da oração, precisamos reconhecer o que ela realmente é. A oração não é apenas um monólogo, uma lista de pedidos que enviamos a Deus, esperando que Ele os atenda. Ela é, na verdade, uma conexão viva e dinâmica com o Deus do universo. A oração é o meio pelo qual os céus são movidos e a vontade de Deus é trazida à terra. Na Bíblia, Jesus deixou claro que a oração é uma chave que nos permite acessar realidades espirituais. Em Mateus 16:19, ele declarou: "Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Essas chaves são acessadas através de uma vida de oração constante e fervorosa. Quando oramos, liberamos o poder de Deus para operar em situações que humanamente são impossíveis de serem resolvidas. Portas que estão fechadas diante de você, seja no seu trabalho, família, ministério ou vida pessoal, não são barreiras permanentes. A oração é a chave para destrancar essas portas. 2. O encontro com portas fechadas, um chamado à oração. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com portas fechadas. Pode ser aquela promoção no trabalho que não chega, um relacionamento que não avança ou um sonho que parece estagnado. Nesses momentos, muitos se frustram e às vezes até desistem. No entanto, na perspectiva evangélica, uma porta fechada não é necessariamente uma negativa de Deus. Muitas vezes é um convite para orar mais profundamente. Quando enfrentamos obstáculos, a Bíblia nos encoraja a buscar a Deus com mais fervor. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 8, Jesus nos lembra: "Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta." Isso significa que, se há uma porta fechada na sua vida, talvez Deus esteja esperando que você bata de forma persistente. Ele quer que você o busque não apenas de maneira superficial, mas com todo o coração. 3 exemplos bíblicos de portas desbloqueadas pela oração. A Bíblia está repleta de exemplos poderosos de homens e mulheres que enfrentaram portas fechadas e, pela oração, viram essas barreiras caírem. Vejamos alguns exemplos que nos ensinam lições valiosas. A libertação de Pedro. Atos 12. No livro de Atos, encontramos uma situação dramática, onde o apóstolo Pedro foi preso por Herodes e estava prestes a ser executado. A porta da prisão estava fechada, e humanamente falando, não havia como escapar. No entanto, a igreja não ficou passiva. Eles se reuniram e começaram a orar fervorosamente por Pedro. A Bíblia relata que, em resposta àquelas orações, um anjo do Senhor foi enviado, e Pedro foi milagrosamente libertado. Portas que estavam trancadas se abriram e Pedro saiu livremente. Este relato nos ensina que a oração da igreja, unida e fervorosa, tem o poder de mover o céu e libertar aqueles que estão presos. A oração de Ana em Samuel 1. Ana era uma mulher que enfrentava uma porta fechada na sua vida pessoal, a infertilidade. Ela desejava um filho, mas ano após ano, sua oração parecia não ser atendida. Em vez de desistir, Ana intensificou sua busca por Deus. Ela orou com tanta intensidade e amargura de espírito que foi confundida com uma mulher embriagada. No entanto, Deus ouviu sua súplica e, em resposta à oração persistente, Ana deu à luz a Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. A história de Ana nos mostra que portas fechadas podem ser uma oportunidade para um grande testemunho de fé e poder. Quando oramos com fervor, Deus abre portas que ninguém mais poderia abrir. A oração de Elias em 1 Reis 18. O profeta Elias enfrentou uma nação que estava espiritualmente seca.
e isso se refletia fisicamente em uma longa seca de 3 anos e meio. Deus havia prometido chuva, mas Elias sabia que a promessa exigia oração. Ele subiu ao Monte Carmelo e orou 7 vezes, até que uma pequena nuvem surgiu no horizonte, sinalizando o fim da seca. A oração de Elias nos ensina sobre perseverança. Mesmo que a resposta não venha imediatamente, devemos continuar orando com fé, acreditando que a porta que parece fechada será aberta no tempo de Deus. Fé e persistência, elementos essenciais para desbloquear portas. Se há algo que precisamos entender sobre oração, é que ela não é uma varinha mágica que imediatamente nos dá tudo o que queremos. Deus muitas vezes usa o processo de oração para trabalhar em nosso caráter, nos ensinando a confiar nele e a depender de sua vontade. Uma das maiores lições que Jesus nos ensinou sobre a oração foi a importância da persistência. Em Lucas 18, ele conta a parábola da viúva persistente, que mesmo sendo ignorada pelo juiz injusto, continuou a bater à sua porta até que ele atendeu sua demanda. Jesus usou essa história para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. A oração persistente revela a profundidade de nossa fé. Quando continuamos orando, mesmo quando tudo parece contrário, estamos declarando que confiamos mais na fidelidade de Deus do que nas circunstâncias. A fé é essencial para abrir portas fechadas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não apenas agrada a Deus, mas também nos dá a ousadia de orar, acreditando que Ele pode fazer o impossível. Identificando as portas que Deus quer abrir. Embora a oração tenha o poder de abrir portas, é importante também discernir quais portas Deus deseja abrir em nossas vidas. Às vezes oramos insistentemente por algo que não está nos planos de Deus, e quando essa porta não se abre, nos sentimos frustrados. Por isso devemos sempre alinhar nossas orações à vontade de Deus. Em Apocalipse 3, versículo 7, Jesus declara: "O que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir." Isso significa que há portas que Deus, em sua sabedoria e soberania, fecha para nos proteger ou nos direcionar para algo maior. Portanto, ao orarmos, devemos pedir que Deus nos mostre claramente quais portas Ele deseja abrir para que possamos caminhar na sua vontade perfeita. Oração e jejum, uma chave poderosa. Outro aspecto importante que encontramos na Bíblia é o poder combinado de oração e jejum. Jesus, ao enfrentar uma situação de libertação espiritual, disse que esta casta não pode sair de modo algum, salvo por meio de oração e jejum. Marcos 9, versículo 29. O jejum é uma maneira de intensificar nossa busca por Deus, colocando de lado as distrações e focando completamente nele. Se você está enfrentando uma porta particularmente difícil de abrir, considere dedicar tempo ao jejum, juntamente com a oração. O jejum nos ajuda a discernir melhor a vontade de Deus e fortalece nossa fé para ver as portas se abrindo. Conclusão: mantenha a fé, continue batendo. Se há portas fechadas diante de você hoje, lembre-se, Deus é o único que pode abri-las. A oração é a chave para liberar o poder sobrenatural de Deus em sua vida. Não se desespere se a resposta não vier imediatamente. Continue batendo, continue buscando, continue orando. Em seu tempo perfeito, Deus abrirá a porta certa e você verá o poder da oração em ação. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. E à medida que você se render à oração, você não só verá portas se abrirem, mas também experimentará um relacionamento mais profundo com o Senhor, entendendo que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E essa foi a mensagem que Deus separou para eu trazer para vocês hoje. Caso queiram, lhe convido a assistir novamente este vídeo com uma Bíblia e um caderno de anotações em mãos, para obter um melhor entendimento de como desbloquear as portas fechadas através da oração. Que Deus abençoe o seu dia e lembre-se de compartilhar esta mensagem com seus entes queridos, para que assim a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar mais pessoas. Até o próximo vídeo.